Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando agora o momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Estamos agora no terceiro trimestre, do ano de 2025. Estamos aqui com a nova lição, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É uma revista, 13 lições, comentada pelo pastor José Gonçalves, que é bacharel em teologia, bacharel em filosofia e mestre em teologia. E pastor da Igreja de Água Branca, no Piauí, um grande homem de Deus, que já escreveu várias obras para a CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e também foi comentarista de outras lições passadas, inclusive ele escreveu sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, ele está trabalhando aqui com alguma parte, um bom conteúdo, as porções do livro de Atos, começando lá do capítulo 1, capítulo 2, vai até o concílio de Jerusalém, ok? Então, é uma lição muito preciosa, o eixo temático está muito bem trabalhado, A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, O comentarista José Gonçalves, tá? Então, a primeira lição que ele vai trabalhar é a lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecoste, a lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, a lição de número 3, uma igreja fiel, a pregação do Evangelho. A lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição de número 5, uma igreja cheia de amor. A lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Essa é fantástica. Lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição de número 8, uma igreja que enfrenta os problemas. A lição de número 9, uma igreja que se arrisca. A lição de número 10, a expansão da igreja. A lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Então, está aqui o eixo temático, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, tá? Então, nós vamos trabalhar essas 3 lições no nosso canal Teologia Aprenda Mais, no nosso momento EBD, Mais Saber, Mais Viver, e a gente vai trabalhar aqui a lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecoste, que tem toda uma gravura aqui, das pessoas aqui que estavam na espera, do Espírito Santo e da promessa, que está registrada no livro de Joel. Eu sei que essas lições que vai ser trabalhada, sobre a questão da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e trabalhando também a questão da doutrina do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar aqui a igreja que nasceu no Pentecoste, a igreja que nasceu no Pentecoste. Vamos lá, trabalhar aqui o texto de ouro textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2. Então, a verdade prática está muito bem objetiva, A igreja nasce no Pentecoste capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão na terra de pregar o Evangelho, testemunhar. A leitura bíblica em classe que você vai estar lendo, em Atos 2, 1 e 4, Eu sei que já tem vários comentaristas aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, em vários outros canais, pessoas famosas, doutores midiáticos, etc. Mas aqui no nosso canal Teologia Aprenda Mais, nós temos esse momento EBD, se você quiser trabalhar e pensar junto comigo, refletir essa lição, esse conteúdo, é só se inscrever no nosso canal. Nós temos mais de 300 vídeos gravados, de todas as áreas que você quiser trabalhar. Em teologia sistemática, tem a doutrina de Deus, tem a pneumatologia, a cristologia, tem a angelologia, tem a satanologia, escatologia, de forma resumida, Nós temos a história da igreja, a história do cristianismo, a história de Israel, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, Enfim, nós temos praticamente todo um bacharel resumido de teologia. Ok? Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá, para o versículo número 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados.
Olha só, eles estavam aqui assentados, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estava debaixo do céu. Vamos lá. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Todos pasmavam, né, e se maravilhavam, dizendo uns a outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha só, vamos contar. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, fala, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, espera aqui, deixa eu dar uma organizadinha aqui, vamos lá. Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, né, dizendo uns a outros que quer dizer isso. E outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto, né, cheios de vinhos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutais minhas palavras. Vamos lá. Vamos para a introdução. Então, está muito bem claro, você que já fez já várias hermenêuticas, exegese nesse texto, né? É um texto muito claro, de Atos capítulo 2, que ele vai ser comentado no conteúdo dessa lição pelo nosso comentarista, pastor José Gonçalves, né? A gente vai fazer alguns adendos, né? Até porque já tem um comentário já oficial do nosso pastor, do comentarista da lição, pastor José Gonçalves, que está fazendo no canal da CPAD, né, dando algumas orientações básicas, ok? Então, a gente vai fazer algumas orientações aqui. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja, tá? Ele coloca também, o Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa, olha lá, 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Né? Olha lá. O derramamento do Espírito Santo no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizada por Joel, né? Então, o que está em Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. É um cumprimento de uma profecia que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro muito bem conhecia essa profecia. Ele conhecia a profecia e de lá ele faz até uma citação do texto, né, do qual ele está fazendo referência, que é o livro de Joel 2:28. E Joel é considerado o profeta pentecostal, né, no Antigo Testamento, no cenário da Antiga Aliança. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Né? Então, além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levar a verdadeira adoração, isto é, que veremos nessa lição. Ok? Então, dentro da introdução, né, já faz todo um apanhado, né, de que o comentarista vai estar trabalhando de cada tópico, subtópico, parágrafo, né, dentro do conteúdo o qual ele escreveu. Principalmente o livro de orientação, que é o livro de apoio, né, que ele escreve também para acompanhar e dar orientação para os professores. Mas é uma lição que, para os pentecostais, para os assembleanos, para aqueles, né, que têm realmente, que são chamados continuistas, né, ou então atualistas, nós só olhamos atualista porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais, e continuista porque se crê na continuação dos dons espirituais. Cessacionista que crê que os dons espirituais cessaram lá no século I, na era apostólica, na morte do último apóstolo, e depois, na história da igreja do século II até o nosso tempo, veio aparecer
em alguns locais do século XVIII, XIX, e precisamente na Rua Azusa Street, né, no ano de 1906 até o ano de 1909, que foi em torno de 6 anos, né? 6, 7, 8, 9. 3 anos do movimento, do grande reavivamento do século XX, né? E a gente fala que o século XX é o século do Espírito Santo. Eu estou aqui com a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Muito importante, né? Que é uma declaração dentro do pentecostalismo clássico, e a Assembleia de Deus faz parte do pentecostalismo clássico, né, que crê na atualidade, na continuação, na continuidade dos dons espirituais, ok? Então, aqui, para você que é pentecostal, conhece as doutrinas da pneumatologia, que é uma das disciplinas da teologia sistemática, conhece acerca do batismo no Espírito Santo, né? E muitos até falam naquele grande avivamento, tal, dizendo que a igreja nasceu no fogo. Isso é fato, a igreja nasceu no fogo. E quando se fala Pentecoste, todas as igrejas que temos dentro do cristianismo, nós temos dentro do cristianismo 3 ramos: o catolicismo, né? A igreja oriental, a igreja ortodoxa grega, e do século de 1517 até o nosso tempo, o protestantismo. Então, temos 3 ramos: catolicismo, igreja oriental e protestantismo. Todas essas igrejas, seja as igrejas históricas dentro do protestantismo, batista, presbiteriana, metodista, né? Seja o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, né? E também outras denominações, nasceram todas de Atos 2, nasceram todas do dia de Pentecoste, tá? Então, todas são pentecostais. Agora, pode até não ser pentecostal no sentido clássico da palavra hoje, né? Que é a questão da evidência física do falar em línguas, né? Em outras línguas, né? Conforme ao meio da revista atualizada. Então, nesse sentido, há a questão do, dos continuistas, né, que crê na continuação dos dons espirituais e precisamente do dom de falar em línguas, né, que é o dom do Espírito Santo. Na verdade, o dom de falar em línguas está no dom da variedade de línguas estranhas, ou tirar essa palavra línguas estranhas, porque está em Almeida Revista e Corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida, que aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Almeida Revista atualizada e as demais traduções, já aparece já outras línguas, e não línguas estranhas. Isso aí entra no meu canal Teologia Aprenda Mais e entra lá na questão das traduções e etc, tal, que a gente está trabalhando essa questão aí. Mas todas as igrejas nascem do dia de Pentecostes. Agora, só que a questão que existe são esses, né, conceitos teológicos. Umas acredita que os dons espirituais, a questão também do batismo no Espírito Santo com evidência física do falar em línguas, né, que é a questão que a glossolalia, a questão também do dialetos, como aparece lá no capítulo 2, né, que falaram na língua das nações que ele estava, parece que era em torno de 14 a 15, né, nações que ele estava representando com seus representantes, né, que eram judeus, e todos viram falar na sua própria língua acerca das grandezas de Deus. Então, a natureza do, ou então ele colocou no plural, a natureza do Pentecoste bíblico, o tópico primeiro. Vamos lá. De natureza divina. Claro, o que aconteceu em Atos 2, sem sombra de dúvida, todos concordam que foi de natureza divina, conforme a promessa ao qual Jesus registrou em Lucas capítulo 24, e de pacidade, até que do alto seja revestido de poder. Isso é a promessa, né, de Cristo. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentado. Eles estavam em uma casa, já estavam assentados. Quiseram começar de joelho, começaram de pé, depois, devido à questão do tempo, né, 10 dias, né, todos buscando, né, eles se cansaram, sentar, isso faz parte, né, de toda a estrutura humana, anatômica, né? Então, em que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, né? Em todas as manifestações pentecostais vai acontecer isso aí, línguas repartidas como de fogo, tal. E o próprio comentarista vai fazer a ressalva, vai fazer toda uma busca exegética, interpretativa, e principalmente nós concordamos com essa questão que ali retrata a recepção
do Espírito Santo, né? A questão da recepção, da chegada, na verdade, eles que estavam recepcionando, né? Da chegada do Espírito Santo, provando realmente o que estava acontecendo era, de fato, uma prova da manifestação do poder do Espírito Santo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofonia, né? Teos, ou teu, né? Teos significa Deus, fonia significa manifestação. São as manifestações. A gente fala a cristofonia, as manifestações de Cristo no Antigo Testamento, né? A angefonia, as manifestações de anjos lá no Antigo Testamento, e principalmente as teofonia, as manifestações da presença de Deus, né? Na forma de voz, de vento, nas grandes manifestações que aconteceu lá no Sinai, que aconteceu trovões, relâmpago, né? Quando Deus entregou assim as tábuas da lei a Moisés, e principalmente quando Israel estava no seu pé, ao redor do Monte Sinai, Deus se manifestou de manifestações voltado com a criação, a natureza, né, que foi trovões, relâmpagos, e de lá as pessoas pôde ver a manifestação do divino, ok? Outra questão também é o seguinte: isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, né? Assim como fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés, né? Então vamos lá. Naquela ocasião houve trovões, né? Como eu falei, relâmpago e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo, né? Conforme registrado em Êxodo, capítulo 19 e 16. Aconteceu no terceiro dia ao amanhecer que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma expensa nuvem e o sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O povo realmente caiu em pavor, em medo, né? Então Moisés fala por nós, amigos. Vamos lá. Moisés depois lembrou o povo desse momento, dizendo: desde o céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra se mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras no meio do fogo. Então, essas são as manifestações teofônicas de Deus, cristofônica, ao qual Deus se manifestou no Antigo Testamento, né? Através da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, ou então através das augustas pessoas da Trindade. Um evento paralelo ao Sinai. Então, ele faz um paralelo aqui relacionado ao que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus se manifestou ao povo, e como também Deus se manifestou na pessoa bendita do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do povo, né, de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja, né? No Antigo Testamento tem toda aquela questão daquele acontecimento, daquele evento que ocorreu no Monte Sinai, através do legislador. Agora, nesse momento aqui, no dia de Pentecostes, Jesus prometeu que derramaria sobre eles o Espírito Santo. Isso aconteceu em uma casa, né? Vamos lá. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. E lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, né? Deuteronômio 9, 10 e 1. Se aqui no Pentecostes a palavra de Deus foi escrita nos corações, ele retrata Jeremias 31 e 3, que é a questão da nova aliança, né? Que Paulo também retrata também isso lá em Romanos, escrita nos corações, e etc, e etc. Centrada em Cristo nos tempos finais. Subtópico 1 e 3. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Vamos ver aqui. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo, Atos 2, 23 e 4. Vamos lá. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. Isso é a pregação de Pedro. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouvi. Né? Então, realmente, a presença, a grandeza e as maravilhas ao qual Deus realizou no dia de Pentecostes foi estupendo. Isso significa que, embora o Pentecostes, né, seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro, né,
tem Cristo como seu centro. E, de fato, a gente também aprendeu na carta joanina, no Evangelho de João, na carta não, no Evangelho de João, na lição passada, quem batiza no Espírito Santo é Jesus, né? E também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, na pregação também de João Batista, né, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que está registrado no 3 e no 4 de Mateus. Vamos lá. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Claro, de fato, nós estudamos também na lição passada, no Evangelho de João, acerca da morte, do sacrifício vicário. Cristo veio para morrer, e sem a morte de Cristo, sem a vida de Cristo, não aconteceria Pentecoste, né? E, além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel 2 e 28. Ele conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento, né, a Tanakh, que anunciava que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. Então, essa profecia de Joel, registrada no capítulo 2, versículo 28, se cumpre, ainda que seja parcial ou total, que vai se cumprir no futuro, né, a parte final dela, mas se cumpre no dia de Pentecoste. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão aflições. Então, aqui acontece algo maravilhoso, né, dos dons que vêm na questão que o Espírito Santo é derramado. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então é daí que a gente pensa, né, dentro da visão do pentecostalismo clássico, né, que acontece um cumprimento parcial no dia de Pentecoste, mas algo escatológico vai acontecer no futuro, conforme a mensagem aqui, né, a prédica de Pedro. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos, né? Aconteceu no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, né? Dessa forma tão gloriosa, tão maravilhosa, que chega para habitar no meio da igreja. Todavia, também isso vai acontecer ainda mais no futuro, né? Então, isso vem acontecendo no decorrer da igreja, da pregação do Evangelho, da toda essa dinâmica que a igreja vem sendo tomada e levada pelo Espírito Santo. O propósito do Pentecoste bíblico. Vamos lá. Vamos ver aqui o pensamento dele relacionado. Promover a verdadeira adoração. Vamos lá. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorrido no Pentecoste, prende a nossa atenção, contudo, não podemos perder de vista que o Pentecoste produz internamente na vida do crente, né? Então, assim, a gente tem que analisar muitas coisas, né? O que pode ocorrer, né? A gente é muito levado pelas questões das manifestações e tantas outras coisas, mas qual é o objetivo essencial, né, do batismo no Espírito Santo? De ser cheio do Espírito Santo. É a verdadeira adoração. É procurar se parecer mais e mais ainda com Cristo e cumprir o ID, né, que é a questão da ordem imperativa de pregar o Evangelho. Vamos lá. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Um objetivo aqui, né, bem principal, é a questão crucial, adoração. Logo, o Pentecoste que não adora, não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Atos 10 e 46, né? Porque ouvia falar em línguas e magnificava a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem graças a Deus, né? 1 Coríntios 14 e 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Vamos lá. Porque realmente tu dás bem as graças, mas a outro não é edificado.
Poder para testemunhar. Isso que é o significado principal, né? É isso aqui. Vamos lá. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo, né? Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo, né? Então, é a diferença de escapismo, né, e a questão de nós, isso, claro, de esperar um arrebatamento repentino, a visão do pré-tribulacionismo, né, que a igreja vai ser tirada, né, antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo, e etc. Escapismo é o escapismo, né, de fugir até mesmo da obrigação e também da nossa tarefa de pregar o Evangelho, de servir a Cristo, de ser luz do mundo e sal da terra. Aí é uma questão que ele coloca aqui dessa maneira. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim, né? É uma questão assim que a gente pode até pegar em uma revista e corrigida, precisamente lá no capítulo 1, né, de 1 Tessalonicenses, quando fala duas coisas precisas que o crente tem aqui como responsabilidade: servir e esperar Jesus. Enquanto Jesus não vem, nós estamos pregando, testemunhando, levando a mensagem a todas as nações, ao mais vil pecador. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Atos 24 e 49 e 1 e 8. Né? De fato, isso o que aconteceu depois de Pentecostes. Vamos lá. Os apóstolos davam com grande poder testemunho na ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, né? Vamos lá. A questão aqui de Atos 24 e 49, tem o testemunho quando Jesus fala: ide para a cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E Atos 1 e 8, né? Atos 1 e 8, quando fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isto aqui está a questão do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder para testemunhar, né? Então, foi isso que aconteceu. O tópico 3, característica do Pentecoste bíblico, uma experiência específica. Como assim? Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeeis testemunha tanto em Jerusalém. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo, né? Naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. E diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Esse outras línguas aqui é glossa, né? Onde que vem a doutrina da glossolalia. Aí vamos lá, pegar aqui, ver que ele pega outro texto aqui. Essas pessoas já eram regeneradas, isto, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, né? Já está limpa pela palavra aqui. Seus nomes já estavam rolados, escritos no livro da vida, Lucas 10 e 20. Então, aquelas pessoas seguidoras de Jesus já eram salvas em Cristo. Isso acontece, vamos pegar o texto aqui. O texto, quando diz aqui, a referência era, portanto, crente, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Então, tem a questão também em Atos capítulo 20, João capítulo 20, que nós estudamos em lições passadas sobre o Evangelho de João, quando fala no capítulo 20 que Jesus, né, a paz seja convosco, né, as manifestações de Jesus logo após a ressurreição, logo após a crucificação na ressurreição, ele soprou sobre o discípulo o Espírito Santo. Ali não se trata de batismo no Espírito Santo, né? Se trata do ato regenerativo, do sopro de vida, ao qual aqueles que estavam mortos agora se tornaram vivos, um tipo de uma regeneração, né? Que foi o sopro de Jesus
aos discípulos, ao qual eles receberam. Então, ele já era salvo, antes do dia de Pentecostes. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, destino da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal em Atos 2 e 33. Então, ele já era salvo, né? Então, é uma coisa distinta. Salvação, a primeira experiência é a salvação, né? Essa vestimenta, e o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, que é algo totalmente distinto da salvação. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vede e ouvir, né? O que Pedro fala no seu sermão. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, né? Em outras línguas, Atos 2 e 4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas, né? Então, dentro do pentecostalismo clássico, precisamente dentro da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Para uma pessoa que foi de fato batizada no Espírito Santo, tem que ter a evidência física. Se não tiver evidência física, ela não foi batizada. Não há dúvida de que outros resultados, a evidência do batismo no Espírito Santo se segue, né? Mas a evidência física é o falar em outras línguas. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria, ou mesmo amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Então, as pessoas falam, não, eu chorei. Choro não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu senti alegria também não é uma evidência que foi batizado no Espírito Santo, né? Eu senti um grande amor, isso não é evidência. A evidência é o que está registrado lá em Atos capítulo 2, que eles falaram em outras línguas que chamou a atenção. Isso que vai ser falado em outros textos pela frente, ok? As línguas e o amor. A evidência física inicial, o sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Isso que é evidência, né? Dentro do pentecostalismo clássico. Olha só, não foi uma grande alegria ou amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Isso é mais a questão da salvação. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor parece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento. A conclusão, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo nos inseriu do corpo de Cristo, que é a igreja. Atos 12, 13. Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavra quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Isso é fato.